E sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje o nosso encontro vai ser sobre um assunto especialmente feminino, né? Mas os homens também serão muito bem-vindos e necessários, né, estarem aqui presentes para que a gente possa construir uma sociedade mais em equilíbrio, né, dessas energias feminina e masculina. É um prazer estar aqui nessa comunidade Dado Terra, compartilhar minha experiência, minha jornada com os óleos essenciais e agregar, né, tudo que eu aprendi e caminhei sempre junto com os óleos essenciais. E o tema que eu vou falar hoje sobre a ciclicidade feminina tem tudo a ver, é uma questão histórica da própria história feminina sobre nossa ciclicidade, né? Como tudo na vida, na natureza, nós mulheres também somos cíclicas. E o que a gente vai trazer aqui, eu vou procurar ser bem objetiva. E se vocês tiverem um bloquinho, um papelzinho, para vocês irem anotando, mais na frente eu vou solicitar esse papel, certo? No momento inicial. E esse papel vocês podem dividi-lo em um quadrante, só para a gente dividir em 4 partes, né? Para ter 4 blocos, para que a gente já possa entender que o nosso ciclo ele se divide em 4 blocos. E eu vou compartilhar isso mesmo, Bela. Um mapa mental, depois eu vou baixar ele em PDF, depois vocês podem ter acesso a esse material, tranquilo? Muito bem, então antes de entrar no assunto propriamente, né, eu quero compartilhar com vocês uma história para que vocês possam mergulhar na nossa essência mesmo, de fato, e para que a gente já possa fazer um resgate do que se perdeu, né? Em seguida, eu vou me apresentar rapidamente e a gente já entra no assunto. Esse momento pode ser até um momento de cura para algumas mulheres e para alguns homens também. É especial falar aqui que a energia é o que vai ser tratado, né? A gente fala assim, ciclicidade feminina, empoderamento feminino muito hoje, inclusive eu até fiz uns stories hoje, que é um termo que eu não gosto muito, e vocês vão entender por quê, né? Existe sim o empoderamento feminino, mas se a gente pensar que nós já temos esse poder, não faz sentido empoderar algo ou alguém que já o tem, né? Que já tem isso por essência na própria natureza. E vocês vão entender através dessa história que eu vou contar o porquê de tanto se falar sobre esse empoderamento feminino, o porquê de que a gente não precisa dele e que sim a gente precisa resgatá-lo. Existe algo dentro de nós que se perdeu. E essa história, depois eu vou trazer o livro do qual eu tirei, é uma história muito antiga, né, de várias civilizações. Lá atrás existia uma mulher que não era muitos padrões de beleza que a gente procura hoje. Era uma mulher que vivia solta na floresta, com os cabelos muito longos, né, com as unhas cheias de areia, de tanto ela cavar, de tanto ela estar enraizada, né, entre as árvores, entre o próprio ciclo da natureza. E essa mulher, ela vivia em busca de ossos perdidos. Ela recolhia ossos durante o dia todo. Ela reunia ossos de várias espécies de animais. E no final do dia, ela juntava esses ossos, acendia uma fogueira, né? Juntava ali uma fogueira e começava a dançar. E cada vez que ela dançava em volta da fogueira, né? Como se fosse uma espécie de ritual para esses ossos que ela recolheu durante o dia, aqueles ossos começavam a se encher de carne. É como se eles estivessem vivendo novamente. E quanto mais ela dançava e cantava em volta daqueles ossos,
aqueles ossos eles começavam a tomar carne e tomar a forma novamente de um animal. E esse animal se transformou nesses ossos que foram renascendo, digamos assim, se transformou em um lobo selvagem que correu livremente na floresta. Essa história é uma história muito antiga, como eu falei no início, e ela foi tirada de um livro, acredito que algumas mulheres conhecem, que é esse livro aqui, Mulheres que Correm com os Lobos. É uma leitura que eu recomendo para quem deseja começar a entender e compreender um pouco desse universo do sagrado feminino. E ela traz uma analogia, né, para que a gente possa entender o que significam esses ossos, o que é essa mulher dançar, o que representa isso. E aí, como eu sei que vocês estão aí usando algum óleo essencial, né, que estão já sentindo algo diferente, né, já estão no estado de presença, olha aí, Bela. É o momento de vocês agora refletirem, fecharem os olhos, quem puder fechar os olhos, tomar uma respiração bem profunda e a gente vai tentar se conectar com essa mulher que vivia na floresta. Essa mulher se chama La Loba e ela está presente dentro de todas nós. Em algum momento da nossa vida, a gente deixou alguns ossos se perderem. Eles ficaram espalhados por aí na floresta, então eu quero com que vocês reflitam: que floresta é essa? Ou quem pode representar essa floresta? Quem roubou os ossos de vocês? O que esses ossos podem representar? Seriam sonhos, projetos, algo que começou e ficou perdido, algo que foi deixado para trás. Então, esse momento é um momento para que vocês possam refletir, né, sobre o que eu deixei para trás. Quais foram os sonhos que ficaram perdidos? De que maneira eu posso encontrar esses ossos e recolhê-los? E aí, La Loba traz uma forma da gente fazê-lo, que é dançando e cantando. Mulheres ancestrais, né, mulheres que viveram em sociedades matriarcais, elas tinham esse poder. Dançar e cantar, a gente vai ver lá na frente, que é uma parte, não, uma ação que a gente faz durante o ciclo, né? Se vocês começarem a se atentar a isso, em que momento do ciclo eu começo a cantar do nada, a dançar do nada, coloco lá uma Shakira, uma Beyoncé e começo a dançar. Que momento é esse? Então, a Loba, ela traz esse resgate. Quando a gente canta e dança, esses ossos começam a criar carne. E aos poucos, de tanto cantar e dançar, aqueles que eram ossos perdidos se transformam em um lobo. O lobo, na analogia do livro, como o livro é Mulheres Correm com os Lobos, é um animal que vive em bando, né? A mãe lobo, a loba mãe, ela ensina os filhotes a caçarem e convivem em bando. Quando eles estão prontos, ela os entrega para a natureza, para que eles vivam. E é assim que é, né? A nossa vida humana também deve ser assim. A mãe cria e a gente precisa sair, né? Sair para criar a nossa própria vida. E La Loba, ela traz essa mensagem, né? Que a gente cante e dance para que a gente recolha a carne, devolva a vida aquele sonho que se perdeu. E é sobre isso, né? Ciclicidade feminina, falar sobre empoderamento feminino é muito mais profundo do que simplesmente ensinar uma mulher a vender, simplesmente ensinar uma mulher a usar arquétipos, a usar uma joia, a comprar um carro. Empoderar uma mulher é fazer com que ela volte para casa, é fazer com que ela busque dentro dela
o que ela deixou para trás. Porque sem sonhos realmente genuínos, que nos façam seguir em frente, a gente se perde. A gente acaba seguindo o modelo da outra pessoa. A gente vai se perder. Então, é preciso que a gente busque, né, de volta quem nós somos. E uma forma bem simples de fazer isso é a gente ir lá atrás, na nossa infância, buscar o que é que me deixava feliz, o que é que eu gostava de fazer, desenhar. Existem algumas tarefas que a gente pode começar a aplicar no nosso dia a dia, na nossa rotina. A gente já usa uma ferramenta perfeita, que são os óleos essenciais, né? É a natureza dentro de um pote, né? Então, isso é muito bom para que a gente já possa iniciar esse processo de resgate desse feminino, né? Que a gente chama dentro do livro, né? Para quem quiser pesquisar, Mulheres que Correm com os Lobos é da psicanalista Clarissa Píncolas Estés. Esse livro, ele é de iniciação do sagrado feminino. O nome sagrado feminino não é nada de santo, de sagrado, é simplesmente o feminino genuíno. Como ser mulher, de fato, que a Clarissa traz o termo mulher selvagem, né? A mulher selvagem na sua natureza, como ser uma mulher natural, sem ser uma mulher que pega um pouquinho de Bela, pega um pouquinho de Letícia, de Poliana, de Allen, de repente ela não sabe quem ela é. E eu acredito que hoje, e eu já passei por isso, acredito que vocês também, de tanta gente olhar uma pessoa, seguir alguém no Instagram, a gente acaba pegando até o jeito de falar, né? Muito antes de internet, né? Já aconteceu comigo muitas vezes na época da adolescência, de pegar um jargão de alguma amiga, né? Tem esse né, por exemplo, né? Tem pessoas que falam sempre um jargãozinho, uma gíriazinha, a gente sai pegando. Imagine agora com a internet, né? Que a gente sai pegando, fulana tá usando um brinco assim, então eu vou usar também. Certo, mas faz sentido para você usar o cabelo no meio, faz a mulher ser mais empoderada? Faz sentido para você isso? Quem é você ao se olhar no espelho? Você se identifica com o quê? Então é preciso a gente saber dos nossos gostos para que a gente possa ir se conhecendo, e isso é um processo. Sempre que alguém, como eu, inclusive, né, eu peço permissão para vocês. Tudo isso que eu estou trazendo aqui não é para ser imposto, é para ser apresentado, né? Vocês estão, quem já conhece, maravilha. Na verdade, no fundo, todas nós já sabemos disso que eu vou trazer aqui. Todas nós já sabemos. O que eu vou trazer é apenas um resgate, uma lembrança do que vocês já sabem. Aí cabe a vocês, isso faz sentido para mim, vou pegar. Tudo que a gente se identifica no outro é porque tem da gente também. Faz sentido? Então, eu peço permissão, né, para poder partilhar o assunto que eu vou trazer agora e que vocês se sintam à vontade, né? É mais uma opção se eu vou aplicar na minha vida ou não, tranquilo? Quem estava no início? E aí, alguém quer falar alguma coisa sobre a história? Gostaram da história? Deixa eu ver se tem alguém falando aqui no chat. Só como eu tenho falado. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocando aí no chat. Meus ossos estão secos, porque eu me cobro demais. Exatamente, Allen. Muita cobrança, né? Então, eu também já estive nesse lugar e até hoje estou nesse lugar. A diferença é que eu consigo identificar quando estou me chicoteando, né? Então, a diferença é essa. Ficar livre assim muitas e não me permito ficar assim livre muitas vezes. Verdade. Então, assim, essa sensação de liberdade, né, do lobo, né, da alegoria do lobo. É isso que nós somos.
livres. Todos nós buscamos essa liberdade. E para a gente ser livre, a gente não é fora. É o que eu costumo sempre dizer, não é fora que a gente vai colocar as coisas para que a gente se encontre, e sim dentro. A resposta para tudo está dentro da gente, nunca está fora. Agora quero mudar. Então, essa mudança, ela começa a partir do momento que você vai se encontrando, buscando dentro de você as respostas. E como eu falei, pode ser lá atrás, na sua primeira fase da vida, que é a infância, né? Então, um exercício bem simples é o de você escrever, pode desenhar. Então, às vezes a gente está tão mecânico, né? Tão mecanizada, que a gente não consegue escrever. Então, uma forma de desbloquear isso é o desenho. Então, o desenho que você fazia quando era criança, pode aproveitar fazer uma meditação inicial, coloca aquele óleo que te deixa mais relaxada. Olíbano, por exemplo, vai fazer abrir o terceiro olho, que é um chakra aqui bem importante para você visualizar, ampliar a sua visão. E aí você vai se conectar com esse momento presente, né? Lá atrás. O que eu gostava de fazer? Eu, por exemplo, né? Eu gostava de fazer a apresentação. Então, eu era professora, meu pai era caminhoneiro e na minha casa tinha uma garagem muito alta, um muro, assim, o teto, né? Então a gente ficava no caminhão, eu era muito mandona, sempre fui, eu era professora, tinha um quadro e eu dava aula. Acho que as pessoas tinham que ficar lá obrigadas, né? E eu fazia também muita apresentação. Então a gente fazia show da Xuxa, show da Angélica, muita coisa. Fazia uma espécie de circo. Eu cobrava para as crianças ficarem lá e a gente fazia na garagem da minha casa. Então, assim, muito do que a gente faz quando é criança é o que é nossa essência, porque a gente acaba se identificando com o nosso estado de adulto, né? Ah, eu sou isso. Na verdade, existe uma essência bem mais profunda dentro da gente e que ela só quer ser livre, ela só quer brincar, ser feliz. Eu acho que esse espaço que estamos construindo através da do Terra dá essa oportunidade, né, para a gente ser livre, de fato, fazer o que a gente ama lá na essência, fazer o que a gente já sabe, o que a gente veio fazer. E é sobre isso. É muita coisa. Se eu for falar, minha gente, deixa eu compartilhar aqui o mapa mental. Eu vou deixar assim, deixa eu colocar para apresentar. Eu fiz no Canva aqui, mas deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar aqui e apresentar. Bom, vocês estão vendo o mapa mental, tudo tranquilo? Muito bom. Então, vamos lá para eu não me estender tanto. Eu me apresentei antes aqui da aula, mas eu vou falar rapidamente, né? Minha formação acadêmica é como professora. Depois que eu conheci os óleos essenciais, eu me formei em vários cursos como terapeuta. E depois disso, minha vida se transformou, né? De uma forma que eu vou a fundo, né, nas coisas que eu amo. E uma das temáticas que eu amo trabalhar, né? Meu público é feminino. Eu tenho poucos clientes homens, mas eu acredito, inclusive tem homens aqui presentes, né? Então sejam muito bem-vindos. Eu tenho um cachorro. Esse assunto, né, ciclicidade feminina, é um assunto muito importante, não só para nós mulheres. Por quê? É importante trazer, por mais que para mim seja óbvio, né, mas é importante trazer que dentro de nós, né, existe uma energia feminina e masculina. Então, quando a gente fala homem e mulher, dentro desse aspecto que nós vamos abordar aqui,
não existe, né? Então a gente trabalha com energias, é uma energia feminina ou energia masculina. E o que são essas energias, basicamente, né? Preciso que elas estejam em equilíbrio. A energia, ela representa a nossa força, né? O que é uma espécie de arquétipo. O que uma energia masculina faz? O masculino, ele trabalha mais no lado da ação, da força, da execução. E a energia feminina, ela trabalha mais no cuidado, no amor, no acolhimento. E não necessariamente quer dizer que, eu sou mulher e tenho que ser assim, amorosa. Não é isso. Porque eu sou homem, eu tenho que ser só ação, força. Também não. Tanto o homem, o gênero masculino, precisa das duas energias, quanto o gênero feminino precisa das duas energias. Dito isso, a gente vai trabalhar aqui, até coloquei aqui Mulher de Fases para vocês entenderem. Tem aquela música, né? Mulher de Fases. Porque, de fato, nós somos cíclicas. E tudo que a gente vai trabalhar aqui não é regra. Eu preciso também trazer algo importante, que algumas mulheres que fazem uso de anticoncepcional, talvez elas não sintam essa ciclicidade, né, da forma como eu vou trazer aqui. Eu parei de usar anticoncepcional muito antes de estudar sobre o sagrado feminino, porque realmente me fazia muito mal e já era o meu eu, né? Já expulsando algumas coisas que não me faziam bem. Não quero também pedir ou falar ou orientar, não cabe a mim, para que vocês façam o mesmo. Isso foi o que aconteceu comigo, é a minha experiência. E aí, se alguém tiver dúvida depois, eu faço uso de algum anticoncepcional, pode me perguntar, me procurar depois, porque aí eu posso explicar como pode acontecer com você. Mulheres também que já fizeram algum tipo de cirurgia, como esterectomia, né, que faz retirada do útero, elas também apresentam a energia feminina ainda, né? Então, algumas mulheres perguntam: mas eu não tenho útero, então eu não tenho mais ciclo. Sim, você tem. Você ainda tem, a energia do útero ainda permanece. Para vocês entenderem a profundidade desse assunto, né? Quando a gente fala sobre energia, é algo que vai além do material, da matéria, né? Nós somos várias camadas, né? Nosso corpo físico é aquele que a gente se identifica, mas existe algo muito mais profundo que vai além do que a gente está vendo. E aí, eu vou começar aqui da esquerda para a direita, né? Eu fazendo assim, para vocês poderem entender aqui no mapa. Então, eu coloquei aqui alguns pontos importantes para que vocês possam entender de onde vem isso, né? De onde essa doida tirou isso. Vamos lá. Então, eu vou ser bem objetiva. Antes do que a gente entende hoje como sociedade, né? Lá atrás, se vocês assistirem, por exemplo, Mulher Maravilha, né? Que é um arquétipo do feminino. Arquétipo, vamos colocar os termos. Arquétipo é um símbolo, né? Então, arquétipo é tudo aquilo que todas as comunidades, civilizações reconhecem. Então, por exemplo, uma coruja, né? Um arquétipo de sabedoria, né? Então, arquétipo é um símbolo que pode ser um desenho, um animal, né? Que a maioria das civilizações, independente do idioma, da região, reconhece. Então, ao olhar aquele desenho, aquele símbolo, por exemplo, a lua, aqui é um arquétipo, né, de lua, aqui não é a lua propriamente, né? É um desenho que a gente reconhece que está representando algo que o mundo inteiro sabe. E aí essa civilização, a Mulher Maravilha é um arquétipo de mulher guerreira, né? E é um exemplo de civilização matriarcal, ou seja, lá atrás, na antiguidade, muitas civilizações tinham como mulheres liderança femininas, né? Então as mulheres eram líderes dessas civilizações e eram chamadas civilizações matriarcais. Hoje vivemos em uma civilização patriarcal, onde o homem é o centro, né? Onde o homem
é o centro dessa civilização, mesmo tendo mulheres que lideram suas famílias, seus trabalhos, seus negócios, ainda vivemos em uma sociedade patriarcal. E nessas civilizações matriarcais, as mulheres eram consultadas, inclusive como espécie de oráculos. Então, como se vivia muito em guerras, né, as mulheres, por elas terem um poder, que eu vou falar para vocês qual é esse poder, elas eram consultadas. Então, se perguntavam o que fazer durante as guerras, né? Eles buscavam como espécie de orientação. Mas essas mulheres, elas viviam, né, livres, elas tinham esse poder, elas eram empoderadas, entre aspas, porque elas usavam o que a gente esqueceu de usar, ou que a gente às vezes não confia. Esse é o verdadeiro poder da mulher. O que eu falei hoje, eu compartilhei no Instagram sobre essa questão do empoderamento feminino, né, que tanto se fala. Não se pode dar poder a quem já tem poder, né? Nós mulheres já temos esse poder, que é a nossa intuição. A gente vai ver lá numa fase do ciclo, que está aqui no meio, nessas fases da lua que eu coloquei. Existem alguns momentos que a gente está com essa intuição mais aguçada. E é nesse momento que a gente precisa perguntar, fazer perguntas para nós mesmas. E as respostas, elas vêm através de sonhos, através de pessoas, através de sensações do nosso corpo, inclusive no nosso próprio útero. Algumas mulheres, elas sentem o útero pulsar, dando a resposta do que elas querem. Então, para vocês entenderem o nível, né, do poder que nós mulheres temos. E faz sentido a gente não ter mais esse poder? Faz sentido isso ter ficado lá para trás? Porque imagine um mundo liderado por mulheres. Imagine um mundo onde todas as mulheres estivessem conectadas consigo mesmas. Esse mundo seria mais amoroso ou não? Então faz sentido esse conhecimento ter se perdido, ter ficado lá atrás no passado. E aí nossas ancestrais, né, as mulheres que sabem, têm saberes, né, como os óleos essenciais, os chás, as ervas, o poder curativo, né, várias civilizações tinham esse poder. Então, além da mulher ter o conhecimento, né, de ser consultada como oráculo, ela também tinha o poder da cura. As mulheres é que curavam as feridas, né, das guerras, os doentes. E aí, nos tempos mais modernos, né, a própria história, a gente já consegue, a história já traz para a gente essas respostas, como, por exemplo, a Inquisição da Igreja, né, que traz a fogueira da Inquisição, onde muitas mulheres foram queimadas como bruxas. E aí esse ponto vai trazer para que você possa entender e fazer um link, que aí faz sentido a imagem negativa que se começa a construir da mulher, que continua usando o seu poder, né? Então não faz sentido para essa civilização patriarcal que está sendo construída lá atrás na história ter uma mulher empoderada. Não faz sentido. Então, vamos queimar todas essas mulheres, elas serão bruxas. E qual arquétipo que a gente constrói? Se eu falar para vocês, imagine uma bruxa. Né? Então, uma bruxa é uma mulher muito feia, com o rosto enrugado, nariz grande, que é mal, né? Ela vai fazer alguma coisa de ruim. Quando, na verdade, as bruxas são mulheres que tem o poder, o conhecimento que a gente tem. Ou seja, todas nós mulheres que usamos óleos essenciais somos bruxas. Então, as bruxinhas que estão aqui compartilhando os óleos, né, a partir de agora, podem, né, começar a usar aquele chapeuzinho de bruxa, se fantasiar no Halloween, porque vocês estão, inclusive,
honrando essas mulheres que foram queimadas lá atrás na fogueira. Mulheres que simplesmente tinham o conhecimento da natureza, elas foram queimadas. Então, toda vez que eu uso um óleo essencial, sempre que eu uso, eu me conecto com essas mulheres. Minha bisavó, né? Minha bisavó era rezadeira, a avó da minha mãe. E quando eu sempre lembro dela, assim, eu era muito pequena e lembro dela assim no quintal, tinha muitas ervas e ela fazia muitos chás, ela rezava, né? Sabe, acho que vocês conhecem, como eu sou do interior aqui. Então ela pegava aquele matinho e rezava. Não sei se vocês conhecem alguma senhorinha assim, uma vozinha assim. Então, quando eu comecei a estudar isso, quando eu comecei a ler esse livro, eu chorava. Eu chorava lembrando dessas mulheres, dessas histórias, lembrando de como a gente está conectada, né, Vê? Minha bisavó. Então, assim, minha mãe não se conectou com isso, né? Minha mãe não gosta. Ela usa, mas ela não se conectou. Mas eu fui a fundo a estudar sobre isso, a estudar sobre os óleos essenciais, a estudar sobre o sagrado feminino, porque a gente acaba resgatando essas histórias das nossas ancestrais, das mulheres que vieram antes. Então, toda vez que a gente compartilha um óleo essencial, compartilha uma receitinha, a gente está salvando, digamos assim, ou relembrando uma bruxinha, ou sendo uma bruxinha, né? Uma mulher que tem o poder. E aí eu coloquei aqui esses dois pontos, feminismo tóxico, eu já falei sobre essa questão do empoderamento feminino, que é um termo ainda que eu considero patriarcal, porque essa questão da mulher ser, sabe, mulher guerreira, é um feminismo tóxico. A mulher detestar os homens, a mulher, eu vou dirigir porque eu não preciso dos homens. Eu sempre, quando estou com meu marido, ele que dirige. E não tem nenhum problema disso. Eu não vou perder o meu empoderamento feminino por causa disso. Então, é sempre importante a gente buscar o equilíbrio dessas energias, sabe? Toda vez que você quiser se sobressair sobre o seu marido, namorado, quiser ser mais nessa força, medir forças com ele, você vai estar em desequilíbrio. E você está sendo influenciada por essa questão do feminismo, né? Que é mais uma artimanha dessa sociedade patriarcal para confundir a nossa mente. Então, quanto mais a gente ficar confusa, menos o nosso poder intuitivo vai ter espaço para nos dar as respostas. E é necessário que a gente esteja perdida, confusa, para que essa sociedade ganhe mais espaço. Deixa eu ver, alguém falou aqui. A Isabela colocou perfeito esse pensamento. É sobre isso, né? Então, essa questão do patriarcado é basicamente isso, né? A gente vive em uma sociedade patriarcal, onde existe toda essa busca, né, de uma energia, tanto do gênero feminino e masculino, de força. Então, as mulheres, né, perderam o uso das saias rodadas, dos pés descalços, e a gente foi obrigada, né, a colocar uma calça, a usar absorvente, a usar anticoncepcional, a ter menos filhos, e os filhos que tem a gente deixa na escola, e a gente precisa trabalhar mais, e a gente precisa usar terninho, blazer e salto alto. E aquela mulher feminina que tinha La Loba, lembra de La Loba, lá na floresta, com as unhas de terra, os pés descalços, ela se perdeu. Então, isso também não quer dizer que a gente vai agora, eu vou abandonar agora tudo que eu construí, vou sair louca no meio da floresta. Não é isso, a gente pode adaptar, né, na nossa rotina elementos femininos. Então, pegar uma plantinha, começar a cultivar uma plantinha, isso é uma forma da gente estar em contato com a natureza.
Já falei dos olhos, né? A gente já tem esse poder de usar os óleos essenciais, de estar conectado com isso, então a gente já está, digamos, a 1000 léguas de outras mulheres que estão ainda perdidas nesse mundo, né? Então, eu costumo dizer que enquanto uma mulher estiver ainda mergulhada nesse oceano, todas nós estamos, todas nós. Então, é missão, de fato, né, da gente. Eu acredito que a partir de hoje, né, vocês vão sair daqui olhando para esses óleos essenciais como assim uma missão de resgatar uma mulher, não só para vender, não só para que você possa ter um benefício financeiro com isso. Não é sobre isso, né? É sobre a gente realmente fazer um resgate, a gente nos dar as mãos, porque nós somos sim unidas, nós mulheres somos sim amigas umas das outras. Isso é só algo para nos confundir, né? Porque a gente fala, ah, mulher é tudo desunida. Homem, ah, eu dizia isso. Eu dizia isso. Inclusive, isso foi uma das minhas curas, né? Da minha energia feminina. Eu era muito masculina, no sentido assim da energia de ação. Então, eu precisava mostrar que eu fazia com unhas e dentes. Então, eu sempre estava no meio de homens, eu sempre buscava estar conectada com eles, admirava eles, né? O meu pai, por exemplo, eu admirava meu pai como era caminhoneiro, falei para vocês já, então eu queria ser igual a ele. Imagina um homem que é livre. Então ele viajava, ele conhecia o Brasil inteiro. Não é à toa que eu tinha um mapa na minha casa, eu adorava conhecer os estados, as cidades. Então, quando você vai olhando para a sua história, você vai se reconhecendo e vendo os caminhos que você vai seguindo. E aí eu detestava ser mulher, detestava menstruar, odiava menstruar, né? E essa questão da vergonha, né, da gente ter vergonha de menstruar, vergonha de sujar a roupa, né? Vergonha das pessoas saberem de onde vem isso. E que o nosso sangue é nojento. Então, para vocês terem ideia, né? Quem usa absorventes, por exemplo, eu uso absorventes de pano. Isso é algo muito recente, tá? Eu ainda estou aprendendo. Mas quem usa absorvente descartável sabe o mau cheiro que fica, né? Quando a gente passa muito tempo com aquele absorvente. Na verdade, aquele mau cheiro não é do nosso sangue. O mau cheiro é do lixo que tem dentro do absorvente. Então, depois vocês podem pesquisar de que é feito, né? Ele é branquinho ali, porque existe química para que ele fique branquinho. Mas, na verdade, ali é cheio de lixo, por isso que fica um mau cheiro. E isso faz parte também dessa sociedade para que a gente possa se odiar cada vez mais. Então, quanto mais a gente se odiar, melhor para o patriarcado, melhor para essa sociedade, melhor para que a energia do planeta fique pesada. Nós mulheres, a gente tem o poder de curar. Então, para que essas mulheres curando? Vamos deixar todo mundo confuso mesmo. E aí, vamos entrar aqui nesse ponto aqui no meio para a gente falar sobre as fases, né? Eu trouxe aqui o arquétipo da Lua, né, o símbolo da Lua, para que a gente possa comparar. Então, é esse momento que vocês vão pegar o bloquinho. Cadê meu papel? Vocês podem pegar um pedaço de papel. Estou aqui com o meu pequenininho. E aí vocês podem dividir, né, em 4 pedaços, em 4 partes, tá? E aí pode fazer um quadrante, só para vocês se identificarem. Deixa eu riscar aqui. Então, aqui, né, pode colocar 1, 2, 3 e 4. Nessa fase aqui, que a gente vai entender esse ciclo, né, a gente também vai entender o ciclo das fases da Lua. Então, as fases da Lua
são perfeitas, né, para a gente comparar com o nosso ciclo. Então, se vocês pensarem comigo, né, como acredito que todo mundo já foi na praia, né, passou algum tempo na praia e viu quanto a maré uma hora está cheia, outra hora tá baixa, né? Então, se a Lua ela faz influência nos oceanos, né, ela influencia as marés, imagine nós, imagine nós, seres humanos, né? Então, utilizar essa analogia da Lua com a nossa fase do ciclo é bem interessante, mas não é só isso, né? Lá atrás, as mulheres, nossas ancestrais, elas usavam, independente do que a gente está estudando aqui, historicamente falando, né? O homem, de modo geral, usava a lua, as estrelas, né, para se orientar com relação ao tempo, né? Se é dia, se é noite. E as mulheres usavam as fases da lua para também acompanhar o seu ciclo. Então, elas sabiam quando iam menstruar, quando estavam ovulando, e tão conectadas com a natureza. Já imaginou? Que poder! Tão conectadas com a natureza que elas sabiam quando iam ovular. Né? Então, a lua indicava isso, além, obviamente, do corpo, né? Dela saber o corpo, dela conhecer seu corpo. Né? Então, elas tinham essa liberdade e esse poder para fazer isso. Então, as fases da Lua, aqui eu coloquei calendário lunar, porque se vocês quiserem depois eu posso compartilhar com vocês o calendário lunar que eu utilizo para acompanhar meu ciclo. Eu estou usando aqui, para vocês verem, é uma mandala, que é um círculo onde eu vou anotando o dia que minha menstruação chegou, né? E os meus estados emocionais, como eu estou me sentindo e as coisas que eu quero monitorar. Então, por exemplo, se eu quero monitorar alguma questão física, se eu estou com espinha, se eu estou com dor na coluna, enfim, qualquer comportamentos, aspectos físicos, emocionais, algo que eu quero monitorar, por exemplo, se eu estou bebendo água, se eu estou praticando atividade física, eu vou anotando nessa mandala para que no final do mês, de um determinado período, eu possa observar. E o interessante, eu comecei a fazer isso em 2021, em abril de 2021. Você percebe um padrão que se repete. Então, para os homens que estão aqui, quando a mulher começar, né, a ficar bem irritada, brigar do nada, é porque a menstruação vai chegar. Algumas mulheres, elas ficam irritadas durante a menstruação também, certo? Mas é um padrão que se repete. É impressionante como sempre acontece. E é engraçado como a gente sempre esquece também. É como se a gente fosse sempre adolescente, né? Eu nem lembrava que eu menstruava, eu acho. E aí, quando você percebe que sua menstruação chegou, você entende, por isso que eu estava tão estressada, tão irritada, ou eu chorei tanto, né? Então, algumas mulheres ficam bem sensíveis, elas choram, do nada começa a chorar. E aí você não entende. E às vezes acontece em um ciclo e em outro não. Algo bem interessante, né, que vocês podem lembrar quando as mulheres, assim como os lobos, né, vivem em bando, elas começam a acompanhar o ciclo. Né? Então, por exemplo, eu tenho irmã, então minha menstruação sempre chegava perto da minha irmã, se a gente tivesse conectada. Quando eu casei, né, isso parou. Então, se vocês pararem para lembrar na época que vocês viviam na escola, ou se vocês convivem ainda com muitas mulheres, né, tem muitas amigas ou irmãs que vocês convivem, percebam se o ciclo de vocês começa a acompanhar bem parecido, né? E as fases da lua também. Algumas mulheres, vocês vão entender nesses arquétipos aqui, que elas ciclam de acordo com a lua externa. E aqui, vamos lá.
Vamos a algumas explicações, né? Nós temos aqui os arquétipos, os desenhos da Lua. Nós temos aqui a Lua nova, que é essa com um buraquinho, tá? Ela tem esse buraquinho redondinha. Ela representa, né, o início da menstruação. Eu vou voltar para cá, tá? Depois nós temos a Lua crescente, que é por esse arquétipo. A Lua cheia e a Lua minguante. Então, algumas mulheres, elas menstruam na lua nova. Então, elas acompanham, aí é isso que eu quero que vocês anotem, se vocês lembrarem aí a data a data do que vocês menstruaram, certo? Esse mês de janeiro. Tentem lembrar se vocês menstruaram agora ou em dezembro, para vocês anotarem a data que vocês menstruaram. E aí, essa data, digamos, hoje é dia 16 de janeiro, representa aqui nesse arquétipo a lua nova. Então, a lua nova, certo? A lua nova representa o primeiro dia do ciclo. E aí, vocês vão anotar aí. E aí, algumas mulheres coincidem de estar com a lua no céu, lua nova. Isso não é necessário, não tem que ser assim, certo? As mulheres ancestrais eram assim, elas ciclavam igual. E é interessante que a maioria, né, das mulheres tem um ciclo de 28 dias, assim como o ciclo da Lua. A Lua também tem 28 dias, ela passa 28 dias para passar por todas essas fases. Isso também não é regra. O meu ciclo, por exemplo, tem 22 a 23 dias. Então, assim, isso foi muito importante para mim, para que eu pudesse acompanhar não só as minhas emoções, mas também algumas questões que eu quero acompanhar, né? Monitorar. E como eu usava aplicativos, né? Aplicativo para você acompanhar seu ciclo, né? Eu me perdia, eles não serviam tanto para mim, porque o meu ciclo tem dias, tem menos dias. Apesar de você colocar lá, mas eu ficava bem confusa. E essa ferramenta não é obrigatório vocês usarem, né, que é a mandala lunar. Eu gostei porque eu aproveitei para desenhar, para colorir, para ser uma ferramenta mais de presença, porque eu sou muito agitada e eu preciso usar sempre ferramentas que vão me deixar presente, né? Me conectar com o meu estado de criança, sabe? Que é desenhar, ficar bem mais assim. E aí, as mulheres que já não têm mais útero, elas podem, né, elas não menstruam, mulheres que não menstruam, que já estão na menopausa ou que não têm mais útero, se quiserem acompanhar essa questão da ciclicidade feminina, vocês podem usar as fases da lua, tá? Por isso que eu coloquei aqui esse arquétipo. Então, vocês vão acompanhar as fases da lua externa, que a gente chama lua externa, e a lua interna, que é o nosso ciclo interno, certo? Alguma pergunta até aqui? Fui clara? A minha de dezembro foi dia 26. Eu olhei os ciclos da lua de dezembro. Isso, aí você pode olhar os ciclos, né, da lua de dezembro para saber qual é a lua que estava. Então, é bem legal, porque você pode saber identificar se você está igual à lua ou não. Muito bem, então eu vou falar também sobre alguns óleos essenciais que eu uso, mas não é regra, tá? É a minha experiência, aí vocês podem, inclusive, trazer um de vocês, a experiência de vocês. Ah, eu uso esse, que coincidência, e a gente vai conversando. Então, vamos lá, se vocês tiverem dúvidas sobre o que eu estou trazendo, podem colocando aí para que eu possa explicar. Então, vamos lá. A lua nova, né, que é o primeiro dia, vocês já identificaram, é o primeiro dia da menstruação. Tem alguns arquétipos aqui que vocês vão entender, e os homens também, vai ajudar os homens a olharem para as esposas e as namoradas de vocês, através desse arquétipo, desse símbolo. Como é que ela está se comportando? Fica mais fácil para vocês identificarem que fase a mulher está. Beleza?
Então, aqui, a lua nova, a menstruação, a gente começa por aqui. E é a fase onde a mulher está no arquétipo da bruxa ou da anciã. O que é isso, né? E aí eu vou linkar, esqueci de falar, com a produtividade cíclica, tá? Na hora que eu estiver falando, eu vou para esse tópico também de produtividade cíclica para não ficar tão repetitivo. E aí, esse arquétipo da bruxa é o momento da mulher planejar. Então, pensem comigo, como é que está o nosso corpo? Algumas mulheres, elas ficam mais com a energia masculina muito mais forte nesse momento, por causa das questões hormonais. Mas como a gente está trabalhando aqui num arquétipo, né, numa alegoria, para que vocês possam se reconhecer ou não, quem tiver dúvida, eu não fico assim, não. Não tem nenhum problema. Você não é diferente, não está nada errado. É só uma questão de você perceber o porquê. Será que é uma questão hormonal? Será porque eu uso algum anticoncepcional? Então, a gente pode até tirar essas dúvidas depois, tá certo? Então, nessa fase da lua nova, como pede um acolhimento, né? A mulher, ela precisa se recolher, ela vai ficar introspectiva, ela vai olhar para dentro dela. É o momento dela acalmar as energias. Então, se você não está fazendo isso, é o momento de você desacelerar seu ciclo, né? Como nós somos cíclicas, né? Você vai ter um momento para tudo. Então, nessa fase é a fase de você planejar. Se você começar a monitorar isso, né? 6 meses depois, você vai perceber, nesse dia eu vou menstruar, acho que eu não vou marcar alguma reunião ou algo do tipo com uma pessoa que eu não gosto, porque eu vou estar mais sensível, eu vou estar mais estressada, eu vou estar mais irritada, eu posso falar algo que eu não quero. Então você começa a se conhecer, você começa a organizar a sua agenda para determinados momentos, né? Então, por exemplo, quando estamos na lua cheia, a gente vai chegar lá, a gente vai estar mais comunicativa. Então, é o momento da gente, por exemplo, fazer uma live, da gente fazer uma apresentação, né, da gente estar com essa energia. Se acontecer da gente precisar fazer uma aula, né? Na lua nova, por exemplo, eu não estou tão comunicativa, eu estou mais introspectiva, quero ficar quietinha. O que é que eu vou fazer? Eu preciso me é, municiar de ferramentas para isso. Então, por isso que o óleo essencial vai ajudar a gente nisso. Então, eu vou me preparar para isso. Eu sei que eu estou mais introspectiva, logo eu vou usar um óleo essencial de hortelã-pimenta, por exemplo, para me deixar mais ativa, porque aquela situação me pede. É diferente de quando a gente não tem esse conhecimento, a gente fica se sentindo para baixo, depressiva, a gente não entende porque está tão irritada, a gente está perdida. Quando eu tenho esse conhecimento, eu detenho o poder, né, sobre mim. E aí eu posso fazer escolhas. Se eu não posso escolher, se eu preciso, né, se é o meu trabalho, não tenho como cancelar na minha agenda algo, eu vou utilizar as ferramentas que eu sei para me preparar, me conhecendo. É diferente. Esse é o poder. Esse é o poder da gente se conhecer, né? E aí essa mulher que ela tá bruxa, que ela tá, né, ali, é o momento dela planejar. Então, a gente que usa muito nas redes sociais, é o momento da gente planejar conteúdos, pesquisar, fazer uma leitura de livros, né? Aumentar nosso repertório, reunir, né, tudo que a gente falta, se falta um conhecimento sobre determinado ponto que a gente quer pesquisar, então a gente reúne ali nessa fase que vai demorar aí 5, 8 dias, planeja as redes sociais, né? Faz um planejamento do mês, enfim, planeja vendas. E aí a gente vai utilizar o nosso poder da intuição. É o momento da gente poder fazer alguns rituais, por exemplo, eu vou agora iniciar um novo ciclo, eu vou deixar para trás, né, algumas coisas,
lá da lua minguante, e eu vou iniciar um novo ciclo. Então, você pode criar rituais, né? Também com os óleos essenciais, você pode fazer uma meditação para iniciar algo. E aí, nessa fase, é importante também a mulher anotar, né, o que ela quer deixar embora, né? O nosso sangue menstrual, ele se renova, né? A nossa pele se renova, tudo se renova. Então, o que é que a gente quer deixar ir? Eu vou falar aqui na produtividade alguns rituais, né, que a gente vai fazer. Então, depois eu volto para cá, trazendo alguns rituais. Vocês podem anotar esses rituais que vocês podem inserir na rotina de vocês. Então, eu uso muito, né, lavanda. O sálvia é mais para uma questão hormonal, uma questão minha que eu quero equilibrar algumas questões, e o gerânio também, né? Então, gerânio e sálvia são óleos essenciais para questões hormonais. Lavanda eu utilizo para quando eu estiver mais melancólica, né? Não são todos os meses, né? Mas melancólica ou irritada, né? Então, eu ainda fico irritada, mesmo sabendo de tudo isso. E o peppermint é para quando eu preciso ficar ativa, mesmo não podendo ou não querendo, não estando disposta. Dúvidas aqui nessa parte? Ah, isso, estamos na lua minguante agora. Inclusive, isso para vendas também, tá? É bem legal. Quando a lua externa, a lua no céu, está na lua minguante, não é momento de às vezes, você apresentar algo para alguém. Às vezes, a pessoa não está no momento de comprar. Então, a lua crescente e lua cheia são fases pertinentes para que a pessoa possa estar mais propensa a te ouvir, né? A querer algo novo. Ó, Isabela colocou o meu está na lua nova. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem aí, tá certo? Então, vamos para a lua crescente. A lua crescente, ela representa a fase folicular do nosso organismo, né? A fase folicular é o momento em que o folículo, ele começa, o óvulo, né, ele começa a se preparar, né, para uma possível gestação. Então, a gente querendo ou não, o nosso organismo, ele está programado para isso, né? E essa fase da lua crescente, às vezes, ela é bem curta. Como meu ciclo é menor, essa fase no meu ciclo ela varia entre 2 e 3 dias. E aí você precisa monitorar isso também no seu ciclo. Essa fase, ela é representada pelo arquétipo da donzela. Então, é o momento da moça, né? A menina, a mulher que tem um comportamento. A lua crescente representa o quê? Crescendo. Ela está se desenvolvendo. Então, o arquétipo da donzela é o momento em que a mulher fica dançando, cantando, ela fica mais alegre, mais criativa, mais sorridente. Então, percebam se vocês do nada começam como eu coloquei no início da aula, dançar Shakira, e tá super animada, do nada, vem aquela vontade de dançar. Então, esse fogo, né? Esse fogo é por isso, né? Esse arquétipo da donzela representa. Inclusive, é uma questão hormonal, né? Nossos hormônios estão trabalhando na expectativa, né, de uma ovulação, né? Então, a mulher, ela está se preparando para esse momento. Ela precisa dessa energia. Então, os óleos cítricos, eles são perfeitos para isso, né? Para você se animar, colocar mais ainda energia, fogo no parquinho, colocar mais energia nisso. Eu coloquei o óleo de rosa aí também, porque ele vai ajudar mais também numa questão hormonal. Se a sua intuição for equilibrar,
né? Aumentar a fertilidade, então vai ajudar também nesse aspecto. E aí, né, é um momento de quê dentro da produtividade? É um momento de você se preparar para executar. Aqui você planejou, né? Aqui você planejou, então a lua crescente também vai ser a próxima fase, que é o momento de você começar a executar, né? A colocar em ação o que você planejou aqui na lua nova. Ou você dá o start, né? Porque você vai identificar aí no seu quadrante, né? Se você percebe, algumas mulheres só, às vezes só identificam 2 fases, 3 fases, porque ainda está se conhecendo. Então, está tudo bem se você não identificou isso aí, certo? E aí, esse momento é o momento de você já dar o start no que você planejou. Aí depois eu vou trazer algumas ações, né, com relação à produtividade, que você pode inserir no seu dia a dia, na sua rotina. E a lua cheia, por sua vez, é a fase ovulatória. É a fase onde você ama óleo de rosa, meu perfume diário. Fechando. A fase ovulatória é a fase onde a mulher, né, já liberou esse óvulo e ela está pronta para ser fecundada, né? Então, a lua cheia, ela representa o arquétipo da mãe. Então, qual o comportamento, né, dessa mulher? Ela está mais cuidadora. Então, perceba durante o seu ciclo qual o momento que você está mais querendo cuidar das pessoas com um olhar mais terno, né, preocupada, olhando em volta, né, cuidando. Então, esse arquétipo da mãe representa muito isso, porque a mulher está com essa energia feminina muito forte, de colo, de acolher, de abraçar, né? Então, aquela ideia de no colo de mãe sempre cabe mais um, é isso, é aquele abraço, aquela mulher que ela está no seu momento pleno. A lua cheia, ela representa isso, ela está, de fato, cheia na sua plenitude. Então, ela está mais feminina também, é o momento dela no trabalho, na sua produtividade, comunicar, dela, no caso aqui da do Terra, dela convidar as pessoas, dela estar mais ativa nesse sentido de partilhar, porque de fato ela está no arquétipo da mãe, né? Acolhendo, abraçando e cheia, né? Ela está pronta e próspera, né? Ela está no seu momento pleno. E os óleos, né, florais, eles vão ajudar a nossa a potencializar isso. Então, os olhos aí, Bela, que já está toda empoderada. Isso que é poder, né? Empoderamento feminino é isso. Esse é o poder. Usar os óleos florais, né? Jasmim, que a Cleópatra usava, né? Jasmim, existe na história que ela utilizava. Antes do rei, né, chegar, ela já pedia para os pássaros sobrevoarem, né, o barco, derramando pétalas de jasmim, para já deixar o homem doido, enfeitiçado. Então, ela já fazia isso para aguçar, né, essa energia feminina. Então, a lua cheia é esse momento onde a mulher, inclusive, ela vai estar mais propensa à energia sexual, né, para os homens aí aproveitarem esse momento. Então, ela vai estar nesse comportamento, né, com relação ao marido, ao homem, ela vai estar mais próxima, mais carente, no sentido de buscar realmente uma relação, né? E no trabalho já falei, agora a lua minguante. A lua minguante, eita, a lua minguante é quando começa a minguar, como o nome diz. O nosso corpo, ele é perfeito, né? Ele trabalha em ciclos, né? Então, qual a intenção disso tudo? É uma possível gestação, né? Então, se a mulher ela não foi fecundada aqui, esse
óvulo, né, ele precisa sair, ele precisa morrer, né? A fase lútea, a fase de luto, ele vai embora, ele vai ser expulso desse corpo, né, para que outra fase comece. E essa fase lútea é a fase feiticeira, é a mulher que está com a gota. Ela começa a ficar com o cão no couro. Então, esse momento aqui, né, que transita muito parecido, a lua minguante e a lua nova, algumas mulheres ficam muito próximas, mas o arquétipo da feiticeira é quando ela está, não é enfeitiçando no sentido da energia sexual, não, ela está muito estressada, irritada. Então, as mulheres, principalmente, que estão utilizando muito a energia masculina, sabe, de ação, que era como eu fazia, eu era muito controladora, eu tinha o controle sobre mim, eu queria saber tudo, e se eu me retirasse de algum lugar, ia dar errado. Então, eu concentrava tudo sobre mim. As mulheres que são centralizadoras, elas, isso tem uma história, né, por trás, elas, com certeza, têm essa fase da lua minguante muito forte, porque é onde pipoca tudo, é onde você precisa responder. E o seu ciclo, ele vai falar. Sabe quando você... Lembra da história que eu falei, quando a gente está em bando, né? Quando a gente tem muitas amigas ou muitas irmãs, a gente começa a perceber que o nosso ciclo está igual. Começa a perceber também quando você, às vezes, naquele ciclo, você bebeu muito, ou você teve uma raiva muito grande, ou algum estresse muito grande, o fluxo vem maior. Algumas mulheres que usam anticoncepcional, elas não conseguem perceber isso, está tudo bem. Mas quem não usa, por isso, inclusive, algumas mulheres fazem uso de anticoncepcional para não sentir esses sintomas. E isso, se for o seu caso, com todo respeito, eu convido você a olhar de uma forma diferente, né? Porque se você não precisa usar anticoncepcional, se você só está usando para você não sentir essa irritação, você está perdendo esse poder, perdendo a oportunidade de sentir, de fato, a sua energia feminina falar por você, a sua intuição te dar respostas. E você perceber, por exemplo, na lua minguante, por que você está tão irritada? Ou esse mês, esse ciclo, não foi tudo tranquilo. Então, para refletir como foram os dias anteriores. Como foi a lua cheia, a lua crescente, né? Como foi que você se sentiu? Quais foram as pessoas que você se conectou? Na lua minguante, você vai ter as respostas, né? Porque você se comportou, você teve algo que te irritou, vai responder. É impressionante o quanto fica forte quando você tem algo que impactou o seu ciclo e você fica irritada ou nervosa, chorando, né? Então, eu coloquei aí alguns óleos que eu utilizo. O melaleuca eu coloquei por causa da espinhas, né? Algumas mulheres têm, eu tenho, aparece aqui nessa fase. Essa parte aqui do nosso rosto, o nosso rosto tem pontos, né, que estão ligados ao nosso corpo. Então, essa parte aqui, ela está ligada aos órgãos reprodutores. Por isso que eu tenho muita espinha nessa fase. Elas aparecem aqui, muita não, um pouquinho, né? E aí eu uso melaleuca para melhorar esse aspecto, né? A hortelã-pimenta eu uso também porque se eu precisar ficar mais ativa ou fazer um treino, alguma coisa, uma apresentação, eu preciso ficar mais energizada. E eu preciso sempre disso. O lavanda para os aspectos de irritabilidade e a sálvia para questões hormonais, né? Então, a gente transita para a lua nova, que é quando chega a menstruação, e algumas mulheres continuam com esses sintomas. E está tudo bem, você só precisa observar, né? Começar a anotar, você pode até pegar na sua agenda que você usa, né? Nas ferramentas que você já usa de acompanhamento, algumas mulheres usam aplicativo,
está tudo bem. Eu fui conhecendo outras ferramentas e fui aplicando aos poucos o que fazia sentido ou não para mim, né? Eu acho que tudo isso, né, que a gente viu hoje, a gente vai pegar o que faz sentido ou não. Né? Então, eu vou usar só essa parte dos olhos. Eu vou começar a observar esses arquétipos de bruxa, donzela, mãe, feiticeira. Eu vou começar a brincar com isso, me observar. E está tudo bem. Eu acho que quando a gente vai aplicando e observando, né, a gente vai aprendendo. E todo conhecimento é válido. E aí eu coloquei, se tiverem alguma pergunta, vão colocando aí, tá? Para a gente finalizar, eu coloquei aqui alguns pontos com relação à produtividade cíclica, né? Eu já fui pincelando aqui durante as fases, mas foram rotinas que eu fui aplicando em mim, eu acho pertinente trazer, partilhar com vocês. Então, as rotinas de autocuidado, que eu acho que a maioria de vocês já aplica, né? Os óleos essenciais, eles nos convidam para isso, é meio que uma obrigação. A gente é empurrado para se cuidar, né? O tempo todo, e isso é muito bom. Mas eu incluí, além disso, elementos, né, que eu considero elementos de cura. Esse tempo para descansar, por exemplo, né? Eu era uma mulher controladora, estressada, irritada, né? Não, enfim, e não descansava. Mas essa questão de descansar, ela é muito profunda, histórica. E aí, como é uma mulher descansar, né? Quem se permite descansar? Quem se permite, depois do almoço, não se sentir culpada? Porque às vezes tem alguma tarefa ou em casa, ou filho, ou algo para fazer. Né? Então, isso é uma questão bem histórica, feminina, né? E é necessário a gente se desprender, né? Tinha uma cliente que ela não se permitia descansar, ela tinha que dar conta de tudo, realmente. Ela precisava estar no controle de tudo e de todos e de tudo que os filhos faziam, e isso adoece. Então, quando a gente fala assim, descansar, né, dormir à tarde, algumas pessoas não têm esse privilégio, mas se você tem 10 minutinhos para você parar um pouco sem sentir culpa, é necessário. E fazer isso de forma proposital, né? É uma terapia, inclusive é um exercício de terapia, é você descansar. Mulheres precisam descansar e elas precisam forçar essa tarefa. Parece estranho, engraçado e louco, né? Você dizer, eu não consigo descansar, isso é. Mas eu sei que algumas mulheres que estão aqui, assim como eu, têm essa dificuldade, como eu tive lá atrás, né? De não sentir culpa ou vergonha. Será que vão saber? Que eu pensava muito. Será que minha mãe, eu moro do lado da casa da minha mãe? O que será que minha mãe vai pensar se eu estiver dormindo e a louça tá para lavar? Que mulher sou eu que descanso enquanto tem tanta coisa para fazer? E aí são questões bem profundas de crenças históricas femininas que a gente precisa ir quebrando todo dia um pouco. Se priorizar, né? Nós mulheres fomos condicionadas a dar para o outro, né? A servir ao outro, o marido, os filhos, a casa. Depois, a sociedade disse que a gente precisa trabalhar. Que tipo de mulher é essa que não é empoderada, que não trabalha, né? Então, nos foi dado nessa postura de que a gente tem que trabalhar, só que esqueceram de que a gente precisa também dar conta da casa, do marido, dos filhos. Essa questão é bem polêmica, porque quando o homem trabalha, por mais que ele contribua nas tarefas, porque ele é um adulto que não tem questões, não tem problemas, né? Não é deficiente, ele anda, ele consegue lavar prato, né? Quando se pede para um homem trabalhar, alguém ficou com os filhos para que ele saia. Quando se pede para uma mulher trabalhar, ela ainda continua com a responsabilidade dos filhos e da casa. Então, por mais que
exista uma sociedade onde os homens também ajudam, eles compartilham, a obrigação ainda é feminina. Sabe por quê? Porque quando o filho faz birra num passeio, alguém diz: esse menino não tem mãe, não. Né? Então, a mulher, ela sempre é cobrada. E por isso ela nunca se prioriza. Ela sempre se deixa por último. Ela vai tirar do que ela tem para dar aos filhos. Ela vai deixar o que ela tem para fazer para ajudar o marido. E pode ser a mulher que sabe de tudo isso aqui. Ela sempre vai fazer. E se ela não tiver esse conhecimento para se monitorar, peraí, será que eu estou indo para os meus, estou recolhendo os meus ossos? Olha lá a história de La Loba. Ou eu estou recolhendo os ossos do meu marido, dos meus filhos? É sobre isso. Se priorizar é muito mais profundo do que você dizer, eu me priorizo, eu estou me maquiando, eu faço compras. Não, isso é muito superficial. É mais profundo. E aí eu comecei a utilizar também alguns rituais, né, de autocuidado. Eu coloquei aqui o banho de presença, e é um ritual que eu utilizei na lua nova. Como eu era, quando eu era adolescente, que eu odiava ser mulher, porque eu queria ser homem para ser livre. Eu queria ser homem porque o homem é maravilhoso, ser homem, a vida de homem. Eu odiava menstruar, né? Então eu coloquei no meu ritual da lua nova, quando eu menstruo, eu utilizo um ritual que é o banho de presença. Então, quem puder, né? Quem tem banheira em casa, né? Pode utilizar na banheira, fazer um banho, colocar óleos, colocar uma vela, fazer um momento de presença, né? Quem não tem pode fazer o seguinte: você pode apagar as luzes do banheiro, acender uma vela ou pingar um óleo essencial, fechar o box, o chuveiro, né? Ele vai fumaçar, vai deixar aquele como se fosse uma espécie de sauna. E aí você pode, com as luzes apagadas ou não, da sua forma, você tomar aquele banho de presença, né? Se tocar, sentir seu corpo, respirar fundo, entrar em estado de conexão com você, agradecer pelo seu sangue menstrual. Eu precisei fazer isso porque eu tinha nojo da minha menstruação, porque eu realmente não gostava, né, de ser mulher, assim, não no sentido de questão de opção sexual, e sim de ser mulher. Eu queria ser livre como homem, né? Então, questões ligadas ao feminino não me interessavam. Então, por isso que eu comecei a utilizar absorvente de pano, porque eu tinha muito nojo, e é nojento até hoje eu pegar o absorvente e lavar. Então, assim, é um ritual que eu utilizo, que a gente chama de um banho de presença, né? Ou você está em estado de presença ali com o seu sangue para você agradecer por ser mulher. E foi muito difícil para mim. Eu sei que para algumas mulheres aqui pode ser impactante o que eu estou falando. E é, de fato. Mas é necessário eu trazer aqui, porque alguém me apresentou, né? Eu encontrei isso nos livros que eu me conectei. Eu preciso partilhar com vocês, se fizer sentido ou não. Eu quero que vocês tenham um olhar diferente sobre isso a partir de agora. Né? Então, a gente chama também de plantar a lua. Plantar a lua é um ritual desse sangue que as mulheres ancestrais faziam isso. Se vocês forem parar para pensar como eram as que as mulheres menstruavam, se não tinha absorvente, como é que elas ficavam, né? Então, existem várias coisas que elas faziam. Então, as mulheres, por exemplo, de tribos indígenas, elas ficavam numa espécie de isolamento, onde o sangue que saía, né, eles, escorria pelas pernas direto para a terra. Então, elas estavam ali, inclusive faziam rituais de iniciação para as meninas, né, da primeira menstruação, a menarca. Então, as meninas que iam iniciar no mundo feminino,
elas faziam um ritual para que essa menina pudesse conhecer o seu poder feminino, né? O seu sangue, iniciar na vida sexual, porque a partir do momento que você menstrua, você pode iniciar na sua vida sexual para você gerar novas vidas. E aí essas meninas eram iniciadas nesses rituais. Então, por isso que chama plantar a lua, porque você conecta o seu sangue com a terra. Então, esse ritual de banho de presença, no dia que a sua menstruação chega, é muito importante. É um banho para que você possa agradecer por ser mulher. E é incrível como isso faz com que você honre as mulheres da sua família, o seu útero, né? Nosso útero tem memórias da nossa mãe, né? Das mulheres da nossa família, e a gente precisa quebrar muitas crenças, muitas palavras que foram declaradas, né? Para que a gente possa, né? Estar na nossa energia, gerar nossos filhos, gerar nossos projetos, estar com a nossa energia criativa ativa. E aí, por último, eu coloquei os 5 As, que é os 5 As de autocuidado, né? Se vocês quiserem anotar nessa rotina, né? Vocês aplicarem o autocuidado, o autoamor, autoconfiança, autorresponsabilidade e autocompaixão. Então, vocês, autoconfiança também, autoestima, são muitos As, para que a gente possa se empoderar, né, todo esse conhecimento. A gente precisa olhar para dentro de nós com tudo isso. Aí eu coloquei aqui nesses bloquinhos, só para nível, eu sei que vocês sabem muito mais do que eu. Isabela que está aí com todas as receitinhas dos blends, né, para a gente compartilhar. Eu coloquei aqui só a nível mesmo de conhecimento mesmo, como eu faço, né, por exemplo, no difusor, dependendo do momento do meu ciclo, eu gosto de usar no difusor para um apoio hormonal, que é o que eu estou buscando. Sálvia, eu coloco sálvia, gerânio e lang-lang. Lang-lang é o que eu estou utilizando mais agora. Eu fico utilizando mais um óleo, eu me apego depois eu pego outro. E assim eu vou. E aqui no Rolon, eu tenho aqui 2, né, que eu ando para fertilidade e outro para aumento da libido. Então, utilizo sálvia, lavanda, gerânio e lang-lang. Então, eu utilizo sempre. Esse da libido, como tem o lang-lang, eu utilizo assim como a Isabela falou, como se fosse um perfumezinho para eu colocar. Eu sempre coloco nos pulsos, né? Aqui no pulso, no pescoço, atrás do joelho, aqui nas pernas. São pontos que pulsam para que eles possam durar mais, inclusive. Muito bem. Então, acho que eu falei muito. Se deixar, eu saio falando por aí. Vocês têm alguma dúvida? A Isabela colocou: o bom dos olhos é a autonomia. A pessoa vai perceber qual óleo você vai se identificando, exatamente. Eu amo a linha de rosas, eu quero. Me sinto mais mulher, mais determinada, criativa. Sim, esse é o poder. Parece assim, louco, né? Mentira, né? Quando a gente fala, mas não é. Só quem vive a experiência de fato para entender, né? Como eles realmente ativam a criatividade. Imagina você, de forma intencional, utilizar na fase do seu ciclo, por exemplo, na lua cheia, na lua crescente, utilizar o óleo os florais, né? O quanto vai potencializar essa energia criativa. E só para fechar, essa parte da criatividade, né, ela está ligada no nosso útero. Então, quando a gente fala aqui sobre gerar, né, gestar, óvulo, né, também são os nossos projetos, os nossos sonhos, não é só um filho, né? Às vezes a gente quer, tem mulheres que não querem, mas você
tem um poder no seu útero de criar. A criatividade é para criar algo. Então, você pode potencializar essa criação nessas fases, né? Utilizar isso para você como ferramenta de gerenciamento do seu negócio, nessas fases da Lua que eu trouxe aqui para vocês. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Hoje, e cada vez mais começo e termino, vejo o poder da ação o tempo todo. Exatamente. Eu estava numa fase eterna de procrastinação. Então, existe também a questão da procrastinação, a questão também hormonal, né? Que os óleos, eles vão ajudar também a equilibrar esses hormônios. Então, é importante também a gente associar a algum suplemento, né? Fazer uma consulta de rotina, buscar um ginecologista, um nutricionista, um nutrólogo, né? Para que esses profissionais possam olhar, né, para tudo isso e como estão nossos hormônios, né? Porque às vezes a gente eu, por exemplo, estava com a minha vitamina D lá embaixo e não sabia. Então, a gente vai potencializando com os óleos essenciais, né? Nossa alimentação, atividade física, meditação, tudo isso para que a gente possa equilibrar e viver, né, de forma plena, que eu acredito que é o que a gente busca, né? Ferramentas de bem-estar para que a gente possa se desenvolver. Estamos aqui para isso, na verdade. Quero muito, pessoal, agradecer ao espaço, né, de partilha, o quanto eu fico feliz de poder estar aqui e quanto isso é curativo para mim também. Eu ganho muito mais estando aqui, partilhando. E sei que vocês também, pelo menos se uma pessoa saiu daqui aprendendo uma coisa, eu vou me sentir muito feliz e honrada. Muito obrigada, tá bom? Vou encerrar aqui a gravação. Gratidão demais a todo mundo que ficou aqui até o finalzinho. E uma das coisas que eu percebi, né? Tipo, eu não conhecia nada sobre esse assunto de ciclicidade feminina. Eu só sentia. E quando você tem a informação e tem o sentimento, isso a gente sente, né? Independente de qualquer coisa, você consegue melhorar seu dia através da informação que você tem. Então, quando a gente tem informação de algo, a gente consegue lidar com diversas questões de forma natural. E uma das coisas que faz muito sentido para mim, que até a Priscila falou, é a gente ter esse poder feminino, e não é esse poder feminino de mandar no masculino. O masculino está, né, o homem, o ser masculino, a figura masculina, está realmente para nos proteger, não é a mulher que protege o homem. É o homem que protege a mulher, e a mulher, né, faz essa parte que você falou muito bem, por a gente ter essa sensibilidade, a gente ser a pessoa que conduz o homem. O homem lidera e a mulher conduz e segue o homem. Exato. Então, a mulher vai estar ali naquele relacionamento como parte fundamental para que aquele homem tome, junto com ela, as melhores decisões. Então, sejam mulheres, não queiram ser homens. E eu percebo que cada vez mais, por isso que eu amo os olhos de rosas, porque eu percebi que cada vez mais eu estou potencializando a minha energia feminina. Eu estou deixando, eu estou soltando, estou tendo tempo de descanso maior. Eu sempre fui uma pessoa muito de produtividade, muito de resultado, muito pá, 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 pá. E eu vivia naquela constante, como é que se diz? Naquele constante
preocupação de ter um resultado grande e de cobrança comigo mesmo. Então, quem convive hoje com essa nova Isabela, percebe que eu me divirto trabalhando. Eu sou leve no meu trabalho. Eu acho que isso, a do Terra trouxe para mim isso. Eu ser leve no meu trabalho, eu ser leve com as pessoas, eu entender o momento de cada pessoa e, ao mesmo tempo, eu segurar na mão daquelas pessoas que querem crescer, querem evoluir. E esse é o estar no momento presente, esse é entender, né, o seu papel. A gente só faz as coisas com aquelas pessoas que querem fazer junto com a gente, e isso é muito bom. Teve o nosso encontro, né? A gente tem encontros presenciais também, às segundas, e online, às segundas também, a cada 15 dias. E o quanto é importante esse encontro para cada uma das pessoas, o quanto essa troca, o quanto a gente precisa sair daquela nosso círculozinho, conhecer novas pessoas, ter novas ideias. Eu acabei de postar isso agora no meu Instagram, e foi sobre você o quê, ó? Para você ter novos resultados, o que é que você precisa? Se você está como está hoje, o seu ambiente não vai mudar o seu resultado. Para você ter novos resultados, você precisa trilhar novos caminhos, conhecer novas pessoas. Essas pessoas vão te trazer novas ideias, como a gente teve hoje, e essas ideias vão te dar novas ações. Por você estar fazendo novas ações, só assim você consegue ter novos resultados. Então, é sobre isso. Todo mundo aqui seja muito bem-vinda. Eu estou amando esse meu novo momento de me conhecer mais, novo momento de conhecer novas pessoas, novo momento de me soltar, novo momento de aprender sobre coisas novas. E sintam-se assim, sintam-se à vontade, contem comigo, contem com a Priscila, e eu espero contar com vocês também, para conhecer um pouquinho, né, o que cada pessoa aqui pode contribuir e ajudar. A vida é sobre isso. Bom, perfeito, Isabela. Quero muito agradecer, de fato, assim, a presença de vocês. Eu sei que é um assunto um pouco não, muito profundo. Eu me coloco à disposição, de fato, para tirar qualquer dúvida, qualquer pergunta. Se vocês não tiverem meu WhatsApp, peçam a Isabela ou alguém que convidou vocês para estar aqui nesse encontro, que eu vou ficar muito, mas muito feliz em responder, porque de fato, como eu falei, né, é uma cura para mim, né, compartilhar isso por causa da minha história. E eu sei que muitas mulheres, assim como eu, também passam por isso. Por isso que eu falei que é uma missão, de fato, compartilhar os óleos essenciais, não é sobre vender, né, é sobre realmente uma cura minha, é necessário, que não é só minha, né? É para todas nós mulheres. Então, quanto mais mulheres souberem disso e mergulharem nesse universo, mesmo que sem saber desse conhecimento, né? Como a Isabela falou, ela no início também eu falei, né? Todas nós já sabemos de tudo isso, porque nossas ancestrais viveram isso, então está no nosso DNA, na nossa história, no nosso inconsciente. Então, por mais que a gente não saiba de nada disso, lá no fundo a gente já sabe. Imagina a gente se conectar com a natureza dentro de um vidrinho, né? E que vai fazer esse resgate, né? Vai trazer essas memórias, mesmo sem a gente saber. Olha quanto isso é poderoso. Mesmo sem saber disso, Isabela experienciou isso, assim como eu também experienciei quando eu usei lavanda da primeira vez. E cada mulher tem uma experiência diferente. Mas esse é o caminho, né? Todas nós estamos caminhando para esse mesmo lugar. Então, espero ter contribuído com vocês, espero ter sido amorosa, amigável, empática, não ter impactado tanto. E me coloco mais uma vez à disposição. Um cheiro bem grande no coração de vocês e até a próxima, né, Isabela?